para a glória do teu nome. Desde já, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos, ó Deus, o milagre do Senhor em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Adore, igreja, adore, igreja. É noite de adoração, é noite de adoração. Mas Cristo em mim, esperança da glória sem fim. Foi lá na cruz que Ele nos perdoou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou Jesus. Já não vivo eu, mas Cristo em mim, esperança da glória sem fim. Diga comigo forte mais uma vez. Foi lá na cruz que os meus pecados perdoou Jesus. E já não vivo eu, mas Cristo em mim, esperança da glória sem fim. Obrigado por esta obra redentora. Glória a Deus. Podemos tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Bem, não preciso nem perguntar, eu já vi que todos estão alegres, felizes com o Senhor Jesus. Amém? E olha, que Deus ainda tem muito para fazer em nossas vidas esta noite. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, por esse dia. Quero agradecer a Deus por todos os irmãos que tiraram aí do seu tempo, né, para vir a esse lugar. Eu tenho certeza que Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que te buscam. Então você que enfrentou aí o vento, o frio, que chegou até aqui, tenha certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias. Não vamos sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, se você vem enfermo, enferma, continue crendo, porque Deus vai te curar esta noite. Vai te libertar. Você vai voltar pelo caminho da vitória, pelo caminho da bênção, pelo caminho da prosperidade de Deus. Quantos creem? Amém? Irmãos, você sabe, nós não temos muito tempo, mas eu quero aproveitar, vamos aproveitar bem esse tempo. Então já vejo aí a maioria dos irmãos com as suas Bíblias abertas, e faz muito bem. Se você não carrega uma Bíblia papel, física, né, tem aí no celular, no iPad, não tem nenhum problema. O mais importante é que você possa usar como Bíblia, e usar a Bíblia e não se distrair, porque às vezes nós temos, né, no celular, no iPad, mas aí não tem só a Bíblia, tem as nossas redes sociais, tem tudo mais, e de repente nós recebemos notícias, chamadas, então isso é uma fonte, né, para nos distrair. E não é bom, portanto, é muito bom que você coloque. Eu particularmente, quando estou, nesse caso aqui, eu tenho aqui o iPad, mas não está, ele não tem a linha, né, a internet, então é muito fácil. Tudo que eu uso que já está no aplicativo. Então, às vezes os irmãos me vê ali se me vê com o celular, alguma coisa assim, está no modo avião, de maneira que eu não dá para você ter contato. Porque se a gente realmente estiver aí conectado à internet, vai aparecer amigos, pessoas querendo falar conosco, e às vezes nos distrai da presença de Deus. E este é um momento muito especial, sabe? O diabo, evidentemente, nós já conhecemos as suas artimanhas. E quando nós estamos consagrando a nossa vida a Deus, Ele vai tratar de nos tirar da presença de Deus. Então, por isso é muito importante que você diga: esse tempo está consagrado a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tudo pode esperar. Amém? Amém. Enquanto nós estamos aqui na presença de Deus, Deus estará trabalhando ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Então Deus está trabalhando neste momento. Fique descansado, fique em paz na presença do Senhor. Hoje eu quero estar trazendo para os irmãos uma palavra sobre esse tema: como posso saber que sou salvo?
Como posso saber que eu sou salvo? Vamos tratar sobre esse tema. E é importante também dizermos isto, que nós não estamos na vida cristã para agradar homens. Nós não estamos buscando na nossa vida cristã agradar pessoas. Por isso que a Bíblia, Jesus diz, se vocês querem me seguir, deixa pai, mãe. Nós temos que deixar muitas coisas para poder seguirmos ao Senhor. Os filhos não têm que estar seguindo ao Senhor para agradar os pais. Nem os esposos, nem a esposa. Nós estamos servindo ao Senhor para agradar ao Senhor. Nós queremos buscar não a aprovação dos homens. Nós queremos e estamos buscando a aprovação de Deus. Amém. Paulo, Pedro, inclusive o próprio Jesus, eles não obtiveram a aprovação dos homens, mas eles tiveram a aprovação de Deus. Glória. E o mais importante, irmãos, é nós termos a aprovação de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos falar sobre isso, a importância dessa afiliação que nós temos hoje com Deus. Existem 3 formas de nós sabermos que nós pertencemos a Jesus. Eu vou dar aqui apenas 3. Eu gosto de fazer isso de uma forma didática, para que vocês que tomam nota também possam colocar aí. A primeira dessas 3, nós estamos sobre o tema de como eu posso saber que sou uma pessoa salva. Porque às vezes é possível. Como outro dia, semana passada, eu estava ministrando a uma família que me perguntou sobre a necessidade do batismo. E eu expliquei a necessidade do batismo de uma pessoa que às vezes vai à igreja, frequenta os cultos, lê a Bíblia, mas que não é ainda batizada ou batizado nas águas. E eu dei uma comparação a uma pessoa, por exemplo, que trabalha em um palácio. Essa pessoa, ela está trabalhando em um palácio real e desfruta, goza da confiança dos seus patrões. Então, tem acesso à comida, à cozinha. Se é uma pessoa de confiança, de alta confiança. E não importa quanto tempo esta pessoa vai trabalhar nesse palácio, atendendo a família real, não importa o grau de intimidade, de amizade, de confiança que essa pessoa adquiriu, nada disso importa. Essa pessoa nunca, jamais, ela pode chegar a ser um amigo, uma pessoa de muita consideração, mas ela nunca poderá chegar a ser um membro da família real. Ela sempre será um empregado, uma pessoa de confiança, mas nunca chegará a ser uma pessoa da família real. Para ela ser da família real, ela precisa nascer na família real. Ela precisa trazer o sangue da família real. Então, nós já nascemos na família real. Amém. Aleluia. Então hoje nós só não desfrutamos das coisas de Deus e não somos parte da família de Deus. Hoje nós temos o sangue de Jesus em nós. Aleluia. Nós temos a vida de Jesus em nós. Por quê? Aleluia. Tá bom? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então essa é uma grande importância para nós. O batismo nas águas, ele faz de nós um novo nascimento e nós nos tornamos filhos e filhas Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A primeira das 3 coisas pelas quais você pode saber que você é um salvo é a palavra de Deus. É uma fonte onde você vai encontrar, você vai saber que você é uma pessoa salva. Nós vemos em João, 1 João,
no capítulo 5, no versículo 13. Aí os irmãos, eu vou pedir aos irmãos que trouxeram Bíblia para nós estamos lendo aí esses versículos que eu vou estar dando. 1 João, capítulo 5, versículo 13. E nesse primeiro tópico estarei falando sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus para a nossa certeza de que nós somos filhos de Deus, ou que nós temos a salvação de Deus. Diz o versículo 13: estas coisas vos escrevi. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Olha, eu escrevi essas coisas, as cartas, 1ª, 2ª, 3ª João e também o Evangelho, porque é o mesmo escritor. Eu escrevi estas coisas para que vocês possam saber que vocês têm a vida eterna. A vocês que crer no Filho de Deus. Aleluia. Essas coisas estão escritas para isso. Então esta é a palavra escrita de Deus. Crer em Cristo para a vida eterna é o fato. E a palavra escrita é a certeza deste fato. É o nosso título de propriedade. Aleluia. É um documento. É um documento. A palavra escrita de Deus é esse documento. Através desse documento nós sabemos que nós temos esta propriedade, que nós somos filhos de Deus. Que nós somos salvos. Porque todos os filhos de Deus são salvos. Não tem filho de Deus. Imagina um filho de Deus que não é salvo. Quantos filhos de Deus temos aqui esta noite? Todo filho de Deus salvo. Então a palavra escrita de Deus revela quem somos. Se somos salvos ou perdidos. A nossa condição caída ou a nossa condição restaurada. A palavra de Deus nos revela. Então por isso é importante nós cristãos estudarmos a palavra de Deus todos os dias. Tirar um tempo para estudarmos a palavra de Deus. Se não fosse importante, Deus não deixaria. Se Deus deixou escrita, irmãos, para nós, é para nós estudarmos a palavra de Deus. Ir à igreja, conversar com outros irmãos, para que Deus, através de outros irmãos, possa dar-nos revelação, porque eu aprendo um pouco, você aprende outro. E assim que Deus trabalha, nós vamos edificando uns aos outros com a palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Então, esta palavra escrita de Deus, ela revela quem nós somos. Talvez por isso, muitas vezes, nós não estudamos a palavra de Deus desta maneira. Então, nós escolhemos aquilo que queremos. Nós somos sábios. Então, nós escolhemos o Salmo 23. Nós escolhemos os provérbios, aqueles provérbios que nós... Os bons, né? Então, nós escolhemos. Então, tem até uma caixinha de promessa. Você já ouviu falar numa caixinha de promessa? Então aí as pessoas pegam os versículos e só tem versículo bom. Ali é só coisa boa. Então as pessoas têm aquela caixinha de promessa. Então ele pega lá o versículo e diz: é para o meu dia. Como se fosse A palavra de Deus é assim para nós lermos, estudarmos só desta maneira? Não. Então a palavra de Deus, o objetivo de Deus através da palavra escrita é de expor o homem de Deus diante de Deus. E diante de nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos se eu sou um salvo, se eu sou um remido, ou se eu estou mal na presença de Deus. É um espelho a palavra de Deus quando nós a estudamos. Então, graças a Deus, que hoje nós estudamos a palavra de Deus e nós podemos ver que a nossa condição diante de Deus já não é mais uma condição caída. É uma condição de homens e mulheres restaurados diante de Deus. Isso alegra o nosso coração. Então você, quando vai estudar hoje a palavra de Deus, não encontre lá que você já está condenado. Não, você vai encontrar dizendo assim, já não tem mais nenhuma condenação para você. Quando você vai estudar, aí está escrito que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Aí você diz, não, tudo isso aqui já é passado. Porque Deus já restituiu a glória para mim. Eu tenho a glória de Deus. Amém? Então é muito mais confortador quando nós lemos a palavra de Deus na posição que nós nos encontramos hoje.
Glória. Não existe uma terceira via, irmãos. Às vezes nós estamos agora aí numa época tão difícil, não é verdade? Os homens, as pessoas hoje, eu não sei no seu país, aqui nós temos irmãos de outros países, Filipinas, Peru, Brasil, mas no Brasil estão se criando lei para tudo, né? Então, é tanta lei, é tanta coisa, é um grupo, estão dividindo as pessoas, o ser humano em tantas classes. E olha, e a Bíblia é tão prática, a Bíblia é tão prática. Ser humano é ser humano, todos são humanos. Estamos todos em uma categoria diante de Deus. Então, não existe essa terceira via entre céu e inferno, meio termo, não existe. Existe o céu e os salvos vão para o céu. E existe o inferno, onde os perdidos vão para o inferno. Existe Deus e existe o diabo. Sim ou não? Então, dá-nos uma sensação hoje que estão querendo fatiar todas essas coisas como que num engano, tentando enganar, que existe outros lugares e que é um lugar que, bom, não é um céu, mas também não é um inferno, é um lugar que você vai ficar aí tranquilo. É Deus de um lado, diabo de outro e você no meio, de boa. Não existe, isso é engano, isso é maligno. Ou é filho de Deus, ou não é filho de Deus. E se não é filho de Deus, é filho do diabo. E se não é filho do diabo, que nós aqui nenhum, graças a Deus, somos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos para o céu. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para o céu. Amém. Amém? E você sabe que as coisas de valor têm um preço a ser pago. Não é verdade? Tem um preço a ser pago. Nada é de graça. A nossa salvação é por graça, não de graça. Não podemos confundir que é de graça. É por graça, não de graça. Porque Jesus pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. E nós pegamos esta salvação por graça, não de graça, e nós valorizamos esta salvação. Glória. Através do Filho. É através do Filho que Ele nos dá a vida eterna. Por quê? Porque a vida está no Filho. Glória a Deus. Em quem está a vida? Filho. Vejamos João, capítulo 1, versículo 4. Diz a Bíblia. E João, no capítulo 1, no versículo 4. Se os irmãos estiverem encontrando o primeiro aí, pode ir lendo, viu? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, falando de Jesus. Glória. Então diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. Amém. Nele está referindo-se a quem? Jesus. A Jesus. E o próprio Jesus, olha o que diz o próprio Jesus no capítulo 11, no versículo 25. Você sabe que o capítulo 11 trata sobre a ressurreição de Lázaro. E aí estava Lázaro, uma pessoa morta, e estava Jesus. E ele disse assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição Glória. e o que mais? E a E a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Aleluia. Eu sou a ressurreição. Como eu já ensinei para os irmãos, a ressurreição não é um acontecimento. Não. A ressurreição é uma pessoa. Aleluia. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. A vida também não é algo. A vida é uma pessoa. Glória a Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Jesus é a vida. E nós recebemos esta vida divina. Quantos aqui têm esta vida divina? Amém. Onde nós encontramos tudo isso? Diga, na palavra de Deus. Amém. Na palavra de Deus. Então nós recebemos esse entendimento. Que através da palavra de Deus escrita, nós sabemos, nós reconhecemos, nós temos a convicção de que nós temos a vida eterna. E essa vida é Jesus, o Filho de Deus.
Segundo, por meio do Espírito Santo. Por meio de quem? Do Espírito Do Espírito Santo. Esse é o segundo ponto. Como eu disse, não temos muito tempo hoje, temos que correr aqui. Mas já deu para vocês entenderem sobre a palavra de Deus escrita. A importância da palavra escrita. Não deixe de ler, irmãos. Não deixe de estudar. Todos os dias. Estude a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus entrar em sua mente, em seu coração. Porque, olha, você vai saber todas estas coisas. Por meio do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, diz assim: o mesmo Espírito, falando do Espírito com letra maiúscula, portanto, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Glória a Deus. Este mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, olha, que somos o quê? Filho de Deus. Agora, o Espírito Santo, o Espírito aí que você vai ver com letra maiúscula, fala do Espírito Santo, o Espírito humano, com letra minúscula, é o Espírito do homem. Então diz, este mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com, não é em nosso Espírito, é com nosso Espírito, ou seja, os dois testificam que nós somos filhos de Deus. Aleluia. A sua carne, quem sabe a sua mente, a sua alma, pode até dizer em algum momento, duvidar de que você é um filho de Deus. Mas você vai orar a Deus, e quando você está orando a Deus, o Espírito, o seu Espírito com o Espírito de Deus, há uma confissão mútua de que sim, você é filho de Deus. Amém. Você é filha de Deus. Amém? Amém. Então, o espírito do homem, o que é o espírito do homem? Eu já ensinei sobre isso também. Você sabe que o homem é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós humanos não somos um corpo com um espírito, nós somos um espírito com um corpo. Então, o espírito é o principal. Agora, o espírito, quando Adão pecou, ele morreu. Ele, apesar de estar aí no homem, ele estava morto. E o que é o Espírito? O Espírito é a parte que contacta Deus. Nós contactamos a Deus no nosso Espírito. Aleluia. Aleluia. Por isso, Jesus disse, Deus, o que Deus é? Espírito. E aqueles que adoram, aqueles que contactam a Deus, têm que fazer em Espírito. Aleluia. Amém. Então, mas esse Espírito que contacta a Deus, que entra em contato com Deus, ele estava morto. Então o homem não tinha como contactar a Deus. Como? Deus queria contactar, mas não podia. Por causa do pecado, o espírito estava morto. E o homem não podia ter esta comunhão com Deus. Mas Jesus, nós já sabemos que a morte de Jesus é uma morte que nos trouxe vida. Aleluia. Principalmente ao nosso espírito que estava morto. Então o Espírito Santo veio ao nosso espírito e nós fomos regenerados. Glória a Deus. Que é isso? Nós nascemos de novo. Glória a Deus. Nosso espírito que estava morto recebeu vida. E hoje ele está vivo, ele está ativo e ele pode entrar em contato com Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém? É o Espírito, irmão, que gera vida. A vida está no Espírito. A carne, sem o Espírito, está morta. Tira o Espírito, acabou. É o Espírito. Agora, Jesus disse, a carne, para nada se aproveita. Agora, o Espírito, disse Jesus, é o que dá vida. Glória a Deus. Jesus, um milagre, né? Nós olhamos o nascimento de Jesus, milagroso, porque um milagre extraordinário, porque diz a Bíblia que ele foi gerado pelo Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito, o próprio Jesus. Aí nós olhamos, Jesus sendo gerado no ventre de Maria pelo Espírito, então nós olhamos assim e dizemos, que milagre extraordinário. E é. Mas eu quero que você entenda uma coisa, você não foi gerado de outra forma. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui nascemos 2 vezes. Na primeira vez, nosso primeiro nascimento foi, como diz a Bíblia, da vontade do homem, da vontade da carne.
Mas o segundo não teve interferência do homem. Foi da vontade do Espírito. Aleluia. Aleluia. Olha, você é um milagre de Deus. Glória a Deus. Um milagre de Deus. Aleluia. Amém? Agora, este Espírito que gera vida, o Espírito, junto com o nosso Espírito, ele dá testemunho que agora eu e você, nós somos filhos de Deus. Amém. Isso indica que o Espírito Santo hoje, ele mora, ele habita, ele vive em nós. Amém. Aleluia. Amém. O Espírito Santo agora está vivendo no nosso espírito regenerado. Glória. Aleluia. O nosso espírito humano, hoje, já não é o mesmo espírito de outrora. Esse nosso espírito humano foi regenerado. E agora o Espírito Santo vive em nosso espírito. Aleluia. Obrigado. É uma bênção, não é? Amém. Quantos estão agradecidos a Deus? Glória a Deus. E o que significa isto? O Espírito Santo vivendo agora em nosso espírito regenerado. Significa que nós, no nosso espírito regenerado, com Jesus, nós somos um. Aleluia. Não crê? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Você hoje vai sair daqui, eu tenho certeza, confiante em Deus. Amém. Você vai sair mais confiante em Deus. Porque você não vai ter mais aquela dúvida de que você e Jesus são pessoas diferentes. Não. Não. Nós somos um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, melhor, e versículo... Não, é 6 mesmo, irmãos. Amém. Perdão. 6 e 7. É, exatamente, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Amém. Glória a Deus. Mas o que se ajunta com o Senhor, quantos aqui estamos ajuntados com o Senhor? Glória a Deus. Então você é o mesmo Espírito com Ele. Amém. Então nós somos o mesmo Espírito com Ele. Irmãos, é tão maravilhoso isso, que veja, quando antes Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, perseguindo os crentes, que já estavam unidos com o Senhor em um só Espírito, ele procurava os crentes para matar, só que Jesus apareceu a ele. E sabe o que Jesus disse para ele, irmão Antônio? Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Paulo ficou surpreso. Não estou te perseguindo. Quem é você? Quem é, Senhor? Eu não estou te perseguindo. Ele veio entender depois, porque foi ele mesmo que escreveu isso. Ele diz, agora eu sei que se tratando de crente e Jesus, nós não somos pessoas diferentes. Quem persegue você está perseguindo o próprio Jesus. Quem nos persegue está perseguindo o próprio Jesus. Amém. Porque nós somos a igreja. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então quem mexe na igreja, quem persegue a igreja, está perseguindo o próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem abandona a igreja está abandonando o próprio Jesus. Quem ama a igreja está amando o próprio Jesus. Quem odeia a igreja está odiando o próprio Jesus. Quem faz menos da igreja, a igreja, eu vou quando posso, quando quero, eu ajudo quando posso, quando quero. Está fazendo isso a mim? A quem de nós? Está fazendo de bem ou mal a Jesus. Por isso que eu digo que nós não estamos aqui preocupados, irmão Carlos, em agradar homens. Igreja, nós estamos aqui, irmãos, para agradar a Deus. Aleluia. Eu repito, nós estamos, igreja, para agradar a Deus. Amém? Foi o que Jesus fez. Jesus veio aqui para agradar ao Pai. E nós estamos aqui para agradar ao Pai. 3, e último. Porque já não sou o mesmo. É isso mesmo. Então nós temos aqui primeiro pela palavra de Deus, nós sabemos que somos salvos, porque temos a vida, e esta vida nos é confirmada pelo testemunho do Espírito, com o nosso Espírito,
que nós somos filhos de Deus. E por último, porque já não somos mais o mesmo. Claro que não somos, é verdade? Em 2 Coríntios, é só você ir algumas páginas à frente, capítulo 5, versículo 17, de 2 Coríntios. Veja o que diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, vejamos o que diz o versículo 16 do mesmo capítulo 5, do mesmo capítulo 5, verdade? 17, versículo 16. O versículo 16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Já não conhecemos mais desta maneira. O que Paulo está querendo dizer aqui, o que ele está dizendo aqui, é que quando nós conhecemos a Cristo, nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, as coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Ele está falando de comportamento. A mudança que há no nosso comportamento. Que há uma mudança interior, isso nós já sabemos. Há uma mudança, o Espírito Santo veio, nos deu vida ao nosso espírito, e nós passamos a viver para Deus. Passamos a ter a vida de Deus, a natureza de Deus em nós. Agora, Paulo está dizendo que quando isso acontece de uma forma interior, há uma mudança de um comportamento exterior. Amém. Então ele diz, se você conhecia alguém de uma maneira, segundo a carne, agora já não é mais assim. Por que ele falou isso? Porque os apóstolos, eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles não viveram ao lado de Jesus. E Paulo conheceu a Jesus depois. Ele não teve esse privilégio que alguns outros tinham. Então os outros se gloriavam nesse aspecto e diziam, nós andamos com Jesus. Jesus nos chamou, estávamos pescando, ele chegou lá, Jesus foi lá na minha casa, Pedro podia dizer assim, entrou na minha casa, curou a minha sogra, ou seja, todos eles tinham uma história. E Paulo dizia, bom, vocês conheceram ele assim, não devemos conhecê-lo mais assim. Porque ele já não está mais na beira de um rio, mandando você jogar rede. Ele já não está mais dizendo, vão pegar o Filho do Homem, vão crucificá-lo, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Não, já não é mais, ele já não fala mais isso. Ele já não fala mais essas coisas. O que ele fala agora é que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e que ele vai subir ao céu, e ele vai voltar para buscar a igreja. Amém. Aleluia. Então já não vamos conhecer mais, não vamos ter mais esse linguajar. Vamos mudar a nossa maneira de falar daqui para frente. Porque agora nós temos um Cristo ressuscitado. Aleluia. Um Cristo vivo, um Cristo imortal. Que nós possamos vê-lo dessa maneira. Então ele está falando de esta mudança de comportamento. O que significa estar em Cristo? Significa que somos um com Ele. Como eu já disse, em vida, irmãos, e natureza. Em vida e natureza. Não há uma outra maneira de nós recebermos esta vida e natureza de Deus, a não ser recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Glória. Então houve essa transformação no nosso interior. Quantos aqui estão de acordo? Amém. E essa transformação interior muda o nosso comportamento, de maneira que o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso dia a dia passa a ser notado pelas pessoas. Há um comportamento diferente. Diz a Bíblia, o apóstolo São Paulo, aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mata mais, aquele que era desonesto, aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, há uma mudança e as pessoas à nossa volta têm que perceber esta mudança. Amém? Amém. Tem que perceber, saber, esse homem é um homem comprometido com Deus, tem uma palavra, tem responsabilidade, esta mulher é uma mulher de Deus, é um jovem que serve a Deus, que tem o temor de Deus no seu coração. Paulo diz, falando sobre isso, que nós temos que lançar fora este fermento velho, pelo qual, primeiramente, nós somos constituídos. 1 Coríntios 5, 7, aí mesmo. Volte algumas páginas.
1 Coríntios 5, 7. O irmão encontrou, pode ler rápido aí para nós. O tempo já foi. Acabou o tempo. 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Então lança fora esse velho fermento, esses pensamentos maus, todas essas coisas negativas que não provêm de Deus. Diz a Bíblia, então, que aquele que fazia o mal, não faça mais o mal, aquele que mentia, não minta mais, aquele que furtava, não furta mais. Tenhamos um falar assim, sim, não, não, porque isto agrada a Deus. Quando nós, outrora, irmãos, com o fermento velho, nós podíamos fazer o que nós bem queríamos, né? Nós íamos aonde dava na louca. Hoje eu vou em tal lugar, hoje eu vou fazer tal coisa, mas agora não. Agora nós temos um Senhor que governa a nossa vida. Glória a Deus. Então nós não saímos por aí fazendo qualquer coisa, porque Deus hoje está governando a nossa vida. Amém, Senhor. Nós não somos mais rebeldes como outrora, filho da ira. Não, hoje nós somos filhos de Deus, nascidos de novo pela graça de Deus. Já não somos mais rebeldes, aquela coisa de rebeldia que antes havia em nós, já não está mais. Amém, Senhor. Hoje nós temos o temor de Deus em nosso coração. Glória. Quantos dizem amém? Amém. Para terminar, a velha criação, irmãos, essa velha natureza que nós tínhamos, olha, e ainda temos, não tem a vida e nem a natureza de Deus. João 1,13. Evangelho de João 1,13, para eu já terminar aqui. Encontraram? João Os quais não 1,13. nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da de Deus. Amém. Amém. É isso aí. É o que nós temos para hoje. E eu quero Glória a Deus. Glória a Deus. terminar dizendo isso. Esses são os pontos importantes que eu acredito para que você saia daqui esta noite com essa certeza renovada. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você tem a sua salvação garantida na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso testamento. É um documento maior que você vai dizer, estou garantido por esta palavra. Fiquemos de pé. E você sabe, irmãos, eu sei que nós, quando aceitamos a Cristo, nós desenvolvemos uma maneira extraordinária de falar com Deus. Nós sabemos adorar a Deus, nós sabemos orar a Deus, mas muitas das vezes nós não sabemos repreender Satanás. E como crente, como cristão que somos, nós temos que aprender não somente a falar com Deus, mas também a repreender Satanás. Quando você ouvir, quando você sentir um pensamento mau, e esse pensamento não provém de Deus, não é a pessoa que você é hoje, você tem que dizer não a Deus, a Satanás. A dizer, Satanás, esse mau pensamento provém de ti, e eu te repreendo em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tem uma enfermidade? Você vai repreender. Você vai orar a Deus. Oh, Deus me cura. Deus vai dizer, eu não coloquei nada em você de enfermidade. Se tem uma enfermidade, você vai dizer, Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu pego a autoridade. Aleluia. Eu pego a autoridade, porque Jesus já te deu autoridade. Já me deu autoridade. Então você diz, Deus, em o nome de Jesus, eu pego essa autoridade para dizer a este espírito de enfermidade, a este espírito maligno de enfermidade, que sai deste corpo, sai do meu corpo, sai da minha mente. Então nós temos que repreender a Satanás. Amém? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Deus. Em nome de Jesus, graças, meu Deus, te damos por esta oportunidade. Obrigado pela palavra do Senhor que nos foi dita esta noite. Que o Senhor possa, meu Deus, confirmar cada palavra dita aqui neste momento. Que possamos sair desta reunião com essa certeza, com esta confiança de que verdadeiramente, sim, somos salvos. Porque o Senhor nos regenerou para a glória do seu nome. E hoje nós somos nascidos de novo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.